1902, canal 216, Rádio Nova 91 FM, Sumaré, São Paulo. A partir de agora, entra no ar o programa oficial da Igreja Pentecostal Torre de Oração. Só Jesus salva. Este programa vai abençoar sua vida. Desperta, Brasil, Brasil. Está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Desperta, Brasil, Brasil, desperta, Brasil. Todos aqueles que quiserem e desejarem, recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia nós estamos aqui, graças ao Deus Todo-Poderoso. Se nós estamos com saúde, se nós calçamos os nossos pés, se nós nos alimentamos, todas essas coisas são as misericórdias de Deus que nos alcançou neste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, e os nossos prezados ouvintes em geral, sempre que nós iniciamos este programa aqui, eu tenho por hábito de ler 3 versículos da Palavra de Deus, e é para comunicar aos meus irmãos, às minhas irmãs e aos ouvintes em geral, a necessidade que tem a Igreja Pentecostal Torre de Oração, que é das vossas contribuições. E esses versículos, eles tratam especificamente dessas questões. E eu quero solicitar encarecidamente aos meus irmãos, às minhas irmãs e aos ouvintes deste programa em geral, que tomem posse das suas Bíblias aí onde vocês estão e acompanhem conosco a leitura desses versículos, para que vocês tenham a certeza que aquilo que nós estamos dizendo aqui tem o respaldo, o apoio da Palavra de Deus. Porque nós estamos todos aqui como representantes do Deus Todo-Poderoso, e nós fomos comissionados por Deus para sermos seus servos e levarmos a palavra dele a todo mundo. E nós estamos aqui com esse objetivo. E por essa razão nós temos que ser sinceros. E quando se trata das questões relacionadas às coisas de Deus, nós temos que ter muita seriedade, sinceridade e muita cautela. É por isso que eu quero solicitar aos meus irmãos, às minhas irmãs e aos ouvintes em geral, que tomem posse das suas Bíblias aí onde vocês estão e acompanhem conosco. O primeiro versículo que eu vou estar lendo, ele se encontra na carta destinada aos Hebreus, no capítulo 6, e o versículo é o 10, que diz assim: porque Deus
não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que, para com o seu nome, mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda serves. O outro versículo, ou os outros 2 versículos, meus irmãos, minhas irmãs, e os nossos estimados ouvintes em geral, ele se encontra na carta do apóstolo Paulo, destinada aos Gálatas. O capítulo é o 3 e os versículos é o 8 e o 9, que diz assim: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. O outro versículo, meus irmãos, minhas irmãs e os nossos estimados ouvintes em geral, ele se encontra na carta de Tiago, o capítulo é o 4 e o versículo é o 17, que diz assim esse versículo 17: que se alguém sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Meus irmãos e minhas irmãs e os nossos estimados ouvintes em geral, o que eu quero dizer com esses versículos que nós acabamos de ler aqui? Nós temos que entender uma coisa. A obra de Deus, ela não pode ser tratada como um comércio, como uma indústria. Não pode ser tratada dessa maneira. E ela não pode ser administrada desta maneira. Ainda que nós venhamos a usar o nosso conhecimento para administrar de uma forma melhor a obra de Deus, e em benefício da obra de Deus, mas de maneira alguma nós podemos fazer da obra de Deus um comércio. Porque nós sabemos também, meus irmãos, minhas irmãs e os nossos estimados ouvintes em geral, que as bênçãos que Deus disponibiliza, elas não são disponibilizadas para serem vendidas e nem compradas por ninguém. E isso é impossível. Nós não podemos pôr isso dentro dos nossos corações e acharmos que com o nosso dinheiro nós podemos comprar as bênçãos que Deus disponibiliza, e as disponibiliza porque é um Deus misericordioso. É por bondade. Quando nós alcançamos uma bênção de Deus, sabemos que isso é graça, e graça significa favor imerecido. Então nós não conseguimos, nós não podemos ter essa pretensão de acharmos que com o nosso dinheiro nós somos capazes de comprar as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero dizer a vocês também que todas aquelas pessoas que se dispõem com um coração amoroso a contribuírem com a causa de Deus, com a obra de Deus, essas pessoas de maneira alguma ficarão sem recompensa. E olha que causa que nós estamos apoiando. Não é qualquer causa. Nós estamos apoiando a obra de Deus, a causa de Deus. E o versículo que nós lemos aqui, que Deus não é injusto para se esquecer de todas as contribuições que fazemos em prol da obra dele. E todas as pessoas que assim agem, essas pessoas não ficarão sem recompensa. Elas serão recompensadas pelo Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, minhas irmãs, e os nossos estimados ouvintes em geral, se você está sendo tocado por Deus e tem o desejo de contribuir com a obra dele, com a Igreja Pentecostal Torre de Oração, saibam de uma coisa: a recompensa virá do Deus Todo-Poderoso. Vocês serão recompensados. Vocês já são abençoados, porque quem nos abençoa não são as nossas ofertas, como eu sempre digo aqui, mas é o sacrifício
que Jesus fez ali no Monte Calvário. Porque foi dito aqui que todos aqueles que são da fé, eles são abençoados com o crente Abraão. Então Cristo, pelo seu sacrifício, ele anula todas as maldições que eram contra nós, porque nós cremos no sacrifício dele. Nós cremos que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a luz, ele é o pão da vida. Então, meus prezados ouvintes, a Igreja Pentecostal Torre de Oração, ela é necessitada dessas contribuições, sem as quais nós não vamos avante. Nós paramos em meio ao caminho e não conseguimos prosseguir. Mesmo porque, para que esse programa ele permaneça no ar, abençoando muitos lares, a vida de vocês, e para que ele permaneça no ar é necessário que haja essas contribuições. E a Igreja Pentecostal, para que ela possa crescer, tanto em Sumaré como nos bairros de Sumaré, nós necessitamos dessas contribuições, porque nós estamos na terra. E a Igreja de Deus, ela necessita dessas contribuições para que possa permanecer com as portas dos locais onde nos reunimos para adorar ao Deus Todo-Poderoso, e também para que esse programa ele possa permanecer no rádio, abençoando os lares de vocês e levando a palavra de Deus aqui no Brasil e pelo mundo. Prezados ouvintes, eu sempre deixo aqui o banco, a agência, com os respectivos dígitos, a conta, e também eu passo o Pix da igreja. Hoje, primeiramente, eu quero passar o Pix da Igreja Pentecostal Torre de Oração. E se você quiser fazer um voto para ajudar a Igreja Pentecostal Torre de Oração, isso é entre você e Deus. Nós não estamos estipulando valor algum. Se você desejar fazer essa ajuda à causa de Deus, faça com um coração cheio de amor, voluntário, porque você será recompensado por Deus. E o Pix, o número dele é 777 018 608 00 777 018 608 00. O banco é o Bradesco. A agência é 322, o dígito é 0, a conta é 1004909 e o dígito é 1. Banco Bradesco, agência 322, dígito 0, a conta é 1004909 e o dígito é 1. Meus prezados ouvintes, o sol, a chuva que desce, ela desce para abençoar a todos. Ela irriga a terra, faz a terra produzir alimento, enche os rios e todos são beneficiados com essas bênçãos que Deus proporciona aos seres humanos. Então nós não podemos comprar as bênçãos de Deus e não podemos ter essa pretensão. Prezados ouvintes, vamos caminhando, porque as horas passam e elas passam rapidamente. Nós vamos ouvir a irmã Ruth louvando a Deus com um dos seus cânticos. Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite abençoada, maravilhosa, mais uma vez poder estar na presença do Senhor é sempre motivo de alegria, é sempre glorioso estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Vou estar louvando um hino, eu creio que assim como o Senhor tem falado em meu coração, Ele também vai falar no teu coração. A Bíblia vai dizer, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então ouça o que o Senhor tem para falar contigo e comigo nesta noite. Amém?
Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está a tua casa, a tua vida espiritual, a tua vida conjugal nesta noite, neste dia, neste mês, neste ano. Mas eu tenho algo da parte do Senhor para te dizer. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Eu não sei se você está caminhando ou se você está parado na presença do Senhor. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus, Ele quer te levantar. Em silêncio, em oculto, onde ninguém vê tua ferida, tua alma abatida e se pergunta como vou cantar, sangrando, sem forças. O tempo vai te consumindo, o sorriso se esvaindo, o coração está em guerra. A espera da promessa te cansou, as noites se demoram a passar. Se não fosse o meu colo pra te carregar, se não fosse a minha graça pra te sustentar, Ele está te preparando pra algo maior, muito além do que tua mente pode imaginar. O processo da espera pode até doer, num quarto vazio, só Deus e você. É aí que Deus começa a movimentar o céu. É aí que Deus resolve te surpreender. É aí que o barco à deriva volta ao lugar. E no final da história você irá cantar. Hoje eu te levanto e te dou forças pra continuar. Foi eu quem te chamei, você não vai parar. Descansa, pois o teu trabalho em mim confia. Enquanto você louva, tem resposta, providências para caminhar. Eu derrubo as barreiras pra você passar. Enquanto você louva, o teu celeiro volta a transbordar. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, Espírito Santo. Que Deus começa a movimentar o céu. É aí que Deus resolve te surpreender. É aí que o barco à deriva volta ao lugar. E no final da história você irá cantar. Hoje eu te levanto e te dou forças pra continuar. Foi eu quem te chamei, você não vai parar. Descansa, pois o teu trabalho em mim confia. Enquanto você louva, tem resposta, providências para caminhar. Eu derrubo as barreiras pra você passar. Enquanto você louva, o teu celeiro volta a transbordar. Que entro com livramento, me exalta, que o vento se acalma, me adora, que eu trago uma resposta de vitória. Refaço, desfaço, levanto o abatido e eu curo o ferido. Restauro a família e dou vida pra você cantar. Que entro com livramento, me exalta, que o vento se acalma, me adora, que eu trago a resposta de vitória. Eu faço, refaço, levanto o abatido e eu curo o
ferido, restauro a família e dou vida pra você cantar. Sinta aí o meu renovo abraçar a tua alma. Hoje eu te levanto e te dou forças pra continuar. Foi eu quem te chamei, você não vai parar. Descansa, pois o teu trabalho é em mim confiar. Enquanto você louva, tem resposta, providências para caminhar. Eu derrubo a barreira pra você passar. Enquanto você louva, o teu celeiro volta a transbordar. Volta a transbordar. Volta a transbordar. Louvado seja Deus enquanto você louva, enquanto você adora ao Senhor, enquanto você busca a presença do Eterno. É Ele que abre portas que se encontram fechadas, é Ele que levanta aquele que está caído, é Ele quem dá graça, dá vigor ao cansado, é Ele quem faz por mim e por você. E nesta noite esse Jesus, esse Deus, Ele te convida: vinde a mim todos vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Louvado seja Deus. É só em Jesus que acharemos descanso para a nossa alma. É só em Jesus que venceremos e ultrapassaremos as barreiras, os limites, os gigantes que aparecem na nossa vida, na nossa luta diária. E o nosso Senhor Jesus, assim como Ele disse para Josafá: esta peleja não é sua, nesta peleja não tereis que pelejar. Eu não sei o que tem passado dentro da tua casa, eu não sei o que se passa no teu trabalho, na tua vida particular, mas o meu Jesus, que é onisciente, onipresente, onipotente, Ele me trouxe aqui como boca de Deus nesta noite, para dizer na tua vida, para dizer para tua casa nesta noite, que Ele está entrando com a providência, Ele está entrando com o milagre, Ele está abrindo portas que se encontram fechadas, está destrancando os cadeados, as algemas que aprisionam a tua matéria e o teu espírito. Nesta noite o meu Senhor Jesus chegou para quebrar a maldição hereditária, o protocolo que foi colocado, a barreira sobre a tua casa. O meu Senhor, Ele desce hoje como resposta para a tua vida. Enquanto você louva, enquanto você adora, enquanto você clama ao Senhor, assim como Ele disse para Jeremias, em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Recebe a providência, a palavra, o milagre e a justiça da parte do Senhor na tua vida, na tua casa nesta noite. Assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Prezados ouvintes, olha que lindo, né? Vamos ouvir a irmã Thalita. Ela vai trazer para nós a mensagem de Deus para os nossos corações aqui e para os corações de vocês aí. Glória a Deus, aleluias. Cumprimento os amados ouvintes com a rica e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluias. É sempre motivo de alegria, né, estarmos na presença do Senhor. É sempre motivo de alegria e privilégio estarmos fazendo o querer e a vontade do Senhor, aleluias. Então que você nesta noite, que está ao alcance da minha voz, que seja no carro, no trabalho, que seja dentro do teu lar, venha receber a palavra do Senhor nesta noite, aleluias. Abra o teu coração e deixa o Senhor adentrar, louvado seja Deus, aleluias. Você que tem Bíblia em casa, vamos nos acompanhar na leitura, na Bíblia, louvado seja Deus. A palavra se encontra no Evangelho de Lucas, aleluia Jesus. Evangelho de Lucas, no seu capítulo 19, aleluias. Lucas, nosso médico muito amado, aleluia Jesus. No seu capítulo 19, louvado seja Deus, cujo título é Zaqueu, o publicano, aleluias. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu.
Era este um dos principais dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. E levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, aleluias, alguém o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluias. Altíssimo Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor, aqui estou diante de Ti da Tua presença, Pai, para levar, Senhor, a Tua palavra aos amados ouvintes, meu Senhor. Papai querido, abra os corações, ó Pai, para receber de Ti, meu Senhor. Meu Deus, vai me usando como canal de bênção, como porta-voz de Ti nesta noite, ó Pai. E eu creio, Senhor, na bênção e no milagre, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui o contexto, né, que relata a história de Zaqueu publicano. Porém, Zaqueu, ele era um homem pecador, ele era um homem falho, aleluias. Ele era cobrador de imposto, louvado seja Deus. Só que chegou um momento a qual Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus. E ele procurava ver quem era Jesus, aleluias. Mas tinha ali uma barreira, tinha ali um impedimento, tinha ali um empecilho, aleluias, que não deixava Zaqueu de chegar até Jesus. Uma porque Zaqueu ele era de pequena estatura, aleluias, e aquela multidão, ela provavelmente, conjecturando ela parava, ela oprimia Zaqueu de chegar ali e ver Jesus. Sabe por qual motivo? Porque Zaqueu ele era ali publicano, e ele era rico, aleluias, e como nós vemos aqui no texto, louvado seja Deus, e vendo todos isto, então o povo olhava, o povo criticava, o povo falava, o povo julgava, louvado seja Deus, porque Zaqueu ele era um homem pecador, aleluia. Mas sabemos nós que o Senhor ele não ama o pecado e sim o pecador, louvado seja Deus, porque o Senhor ele veio, foi para perdoar os meus e os seus pecados, aleluias. E este mesmo Deus que se apresentou ali a Zaqueu, aleluia, Jesus, creio eu que a hora que o Senhor disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa, aleluias. Se Zaqueu ele estava em cima daquela figueira brava, creio eu que Zaqueu foi descendo ali, se arranhando, foi querendo depressa, porque por conta da multidão, ele não conseguia chegar até Jesus, aleluias. Mas Zaqueu ele rompeu esta barreira quando ele resolveu subir naquela figueira brava. E hoje não é diferente, aleluia, Jesus. Jesus ele é o mesmo, o Senhor ele é o mesmo e ele não mudou, aleluia, Jesus. A salvação continua sendo para todos, louvado seja Deus, aleluia. E ali nós vemos que no texto, Zaqueu ele se alegra. Zaqueu ele desceu tão depressa e ele se alegrava, aleluias, porque foi um convite do Senhor para a vida de Zaqueu. E hoje nesta noite não é diferente. O Senhor está te convidando, aleluia, Jesus, para adentrar. O Senhor está te convidando, não importa se você usa cocaína, se você usa crack, não importa se você está em algum vício, não importa se você está no roubo, na prostituição, aleluia, Jesus. O Senhor, Ele ama o pecador. Ele não ama aquilo que você faz, mas Ele ama você, louvado seja Deus. Então é necessário ouvir a voz do Senhor nesta noite, porque o Senhor, Ele quer entrar na tua casa nesta noite, aleluia, Jesus. Aleluia. Ele quer entrar no teu lar, Ele quer mudar a tua história, louvado seja Deus, como Ele fez ali com Zaqueu, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E Jesus disse: hoje a salvação veio à tua casa, aleluia, Jesus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que havia se perdido, aleluias.
Porque quando nós não estamos no caminho de Jesus, louvado seja Deus, nós estamos sem rumo, nós estamos sem direção, nós estamos perdidos. Aleluia, Espírito Santo, louvado seja Deus. Mas Jesus, Ele chega nesta noite, Ele chega nesta hora, aleluia, Jesus, para te buscar, louvado seja Deus, para salvar aquilo a qual se desgarrou dele por algum motivo. Aleluias, glória seja dada a ti, Senhor. E igreja, aleluias, é assim que o Senhor faz. É Ele quem muda a história, é Ele quem muda o cenário, louvado seja Deus. Ele veio foi para nos salvar, aleluia. A salvação é para todos, aleluias. Mas não são todos que querem ouvir a palavra do Senhor, não são todos que querem se render a este Jesus, aleluia. Esse Jesus cujo é maravilhoso, aleluia. Esse Jesus cujo muito é de misericórdia, aleluias. Mas dá ouvido, dá um passinho, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. Porque hoje o Senhor, Ele quer pousar na tua casa. Hoje o Senhor, Ele quer entrar na tua casa. Não dá ouvido à voz da oposição, porque você não pode, porque você não presta, porque você é um bastardo, porque você está no erro, porque você está no pecado. Não dá ouvido, rompe essas vozes, rompe essas barreiras. Porque a multidão, todavia, ela não vai querer, ela não vai deixar você se aproximar do Senhor. Todavia a multidão, ela vai te parar, ela vai te barrar. Todavia a multidão, ela vai intervir, porque não quer deixar você se achegar ao Senhor. Mas nesta noite, aleluia, eu profetizo que você venha dar ouvido à voz do Senhor. Nesta noite eu profetizo que você vai ser liberto. Nesta noite eu profetizo que o Senhor vai mudar a tua história. Nesta noite eu profetizo que o Senhor vai adentrar no seu lar e vai fazer morada, aleluias. Louvado seja Deus. Nós vemos em João 3,16, aleluia, que Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, e deu o seu Filho único, o seu unigênito, aleluia, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O intuito de tudo isso, o intuito da palavra do Senhor é te salvar, aleluia. O intuito é sempre ganhar a sua alma para o Senhor, aleluia. Mesmo muitos dizendo, aleluia, que não tem jeito, que você não tem salvação, aleluias. Mas tem jeito sim, tem salvação sim, aleluias. Mas é necessário você adentrar no caminho do Senhor. É necessário você buscar e clamar por esse Jesus maravilhoso. Esse Jesus é o único que vai te conduzir à vida eterna, aleluias. Esse Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, louvado seja Deus. Glória. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então nós temos que clamar, nós temos que buscar por Jesus, aleluias, e deixar Ele fazer a obra, deixar Ele nos salvar, aleluia, porque somente Ele tem o poder. Somente Ele tem o poder de nos salvar. Somente Ele tem o poder de nos libertar. Aleluia. Aquilo que você acha que é impossível, louvado seja Deus. Para Deus nada é impossível. Aleluias. Nós vemos que o Senhor, Ele continua fazendo. Nós vemos que o Senhor continua trabalhando. Aleluias. Se acordamos, se deitamos, aleluias. Se levantamos hoje, é pela graça e infinita bondade e misericórdia do Senhor. Já foi dito nesta noite, aleluias, aleluia Jesus. Sabe o que é graça? Favor não merecido, não merecemos, mas somos gratos, aleluias. Foi por isso que veio a graça do Senhor para conosco, aleluias. Não merecemos, não somos dignos da graça e nem da misericórdia do Senhor, mas estamos aqui. Aleluia. Outrora estava lá fora, outrora eu estava perdida, aleluias. E nós vemos que aqui em Lucas 15 mesmo, o Senhor, Ele vai contar a parábola daquela ovelha perdida. Aleluia, Jesus. Sabemos que quando uma ovelha se perde, o maior prazer do Senhor, o maior prazer do seu dono, aleluias, é ir atrás desta ovelha, é trazer para perto do rebanho, é trazer para o caminho a qual ela deve estar, aleluia. Um caminho de salvação, um caminho de vida eterna, um caminho de gozo, aleluias, um caminho de alegria, louvado seja Deus, aleluias.
E nós vemos que ali uma ovelha se perdeu. E o seu dono foi atrás, aleluia. E ao encontrar essa ovelha, aleluias, quando se fala ovelha, se falamos de alma. Quando se falamos de alma, falamos de nós, seres humanos, aleluias, criaturas do Senhor, aleluias. Louvado seja Deus. E nós vemos ali que quando a ovelha se perde, o maior prazer do teu dono é ir buscar por ela. Mas também há uma festa, há uma alegria, aleluias, por ter encontrado aquela ovelha perdida. E hoje não é diferente, nesta noite não é diferente, aleluia. Você estava perdido, mas Jesus, ele te achou agora. Você estava desgarrado, mas o Senhor quer te catar agora. Você estava aí sem rumo, sem direção, mas o Senhor tem algo melhor para você. O Senhor tem algo melhor para a tua vida, aleluias. Porque ele veio, foi para nos salvar, louvado seja Deus. Ele veio para salvar aquilo que se havia perdido. Porque outrora nós somos pecadores, nós somos falhos, aleluias. Não somos merecedores, louvado seja Deus. Mas a misericórdia do Senhor nos alcançaste. A misericórdia do Senhor, ela está aí para alcançar muitos, louvado seja Deus. Não desanime. Erga a tua cabeça, levanta, aleluias, porque hoje o Senhor, ele veio para te salvar através desta palavra. O Senhor veio para te dar ânimo, aleluia, mesmo muito apredejando, mesmo muito falando, levantando contra a sua vida. Jesus Cristo, ele se levanta hoje para salvar, para te dar força, para você continuar, aleluia. Não olhe para trás, não olhe para aquilo que ficou, levanta a cabeça e anda, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Porque olha que glorioso, Deus dá o seu único filho ali para nos salvar. Todavia o intuito da palavra do Senhor é salvação. Nós vemos que até para adentrar sobre o céu, aleluias, louvado seja Deus, Jesus, ele disse que ninguém viria ao Pai se não fosse por ele. Então até para ganharmos ali, herdarmos as mansões celestiais, é necessário nós estarmos no caminho de Jesus. Aleluia. É necessário nós estarmos na presença do Senhor, aleluias. É necessário renunciarmos. É necessário ouvirmos a voz do Espírito Santo, aleluias. Porque o Senhor, ele levanta homens e mulheres, ele levanta, aleluias. É para dar continuidade ao teu evangelho genuíno, aleluias. O evangelho genuíno é aquele que ganha as almas para o Senhor. É aquele que sai para semear o evangelho do Senhor. É aquele que faz diferente da multidão. É aquele que faz diferente das trevas, porque somos luz, aleluias. Louvado seja Deus. É aquele que vê aquele que está ali caído e dá a mão para levantar, aleluia. É aquele que vê aquele ali fraco, prostrado. Ei, vamos orar, aleluias. O evangelho genuíno é o evangelho de Jesus Cristo, louvado seja Deus. É o evangelho de paz, é o evangelho de vida eterna. Nós não somos daqui, amados ouvintes. Nós aqui somos apenas peregrinos em terras estrangeiras. O Senhor tem um novo céu, uma nova terra para um povo, aleluias. Um povo lavado, um povo remido, um povo de boas obras. Um povo que não se contaminou. Um povo que perseverou na palavra do Senhor, aleluias. Louvado seja Deus. Porque esta Bíblia é o manual, é o nosso manual de sobrevivência. É o manual do crente, aleluia. Então dá ouvido à voz do Senhor, medita nas escrituras, aleluias. Louvado seja Deus. Nós vemos que o mundo vai de mal a pior. Nós vemos que o mundo é tanta morte, é tanto roubo, é tanta fraude, aleluias. É tantas coisas, aleluias. Deus poderia conter, poderia, aleluia, mas é necessário passarmos por todas as situações, é necessário passarmos pelo fogo, aleluias. Mas se você estiver neste caminho, este caminho que vai te conduzir, aleluia, à eternidade, louvado seja Deus, o Senhor, ele vai te guardar. Não que o Senhor não nos guarda, aleluia, ele guarda sim, porque sempre vai ter joelhos dobrados, intercedendo por todas as almas dos quatro cantos desta terra, porque somos intercessores de Cristo, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E a salvação hoje
O Senhor hoje, Ele quer pousar na tua casa. Ele quer adentrar no teu coração, aleluia. Louvado seja Deus. Ele quer mudar a tua história, louvado seja Deus. Ele quer mudar este contexto, aleluia. Repreende, rompe a voz da multidão, a voz do opressor, aleluias. Louvado seja Deus, porque para o Senhor, quando o pecador se arrepende, é a maior festa, é a maior alegria, aleluias. Louvado seja Deus. Se vocês pudessem contemplar a alegria que é para o Senhor, quando um dos pecadores se arrepende, aleluia. Creio eu que assim, quando eu levantei as minhas mãos, eis-me aqui, Jesus, aleluia. Creio eu que Ele preparou banquete, Ele preparou festa, aleluias. E não é diferente, aleluia. Ei, é você mesmo, não é diferente, aleluia. Entrega os teus caminhos na mão do Senhor. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Confia nele e tudo Ele fará por você. Tudo Ele fará pelo teu lar, aleluias. Louvado seja Deus, porque Ele se alegra quando nós nos arrependemos. Eis-me aqui, Jesus, mas eu já aceitei Jesus no meu coração, aleluia. É necessário você levantar tuas mãos dentro de uma congregação, quero dizer dentro de um altar, dentro de um templo do Senhor, dentro de uma casa de oração, aleluia. Mas nesta noite eu te convido para aceitar Jesus, nesta noite eu te direciono para procurar Jesus, aleluia. Tem muitas igrejas, louvado seja Deus, mas vai examinando as escrituras, para você não ser enganado. Fique ligado, louvado seja Deus, aleluias. Porque os dias estão próximos, os dias são maus, aleluias. Louvado seja Deus. E não é diferente. Nós cristãos, nós servos do Senhor Jesus, nós passamos por provas, por provações, por privações, passamos por luta, aleluias. Louvado seja Deus, mas o Senhor é o nosso general de guerra. O Senhor, Ele sempre está conosco. O Senhor, Ele sempre está à nossa frente, aleluia, nos fortalecendo, não nos deixando desfalecer, aleluia, porque muitos têm desfalecido na presença do Senhor, muitos têm abandonado o Senhor, muitos têm se contaminado, têm retrocedido. Ei, não é tempo de retroceder, não, é tempo de avançar, aleluia, é tempo de mergulhar, aleluia, louvado seja Deus. Mas não é por força nem por violência, aleluia, mas é pelo poder da palavra. E eu profetizo nesta noite, eu profetizo que o Senhor Jesus venha adentrar no teu coração. Eu profetizo que através desta palavra o Senhor venha morar, fazer a morada no teu coração. E eu creio que Ele vai mudar a tua história. Eu creio que você vai ser liberta, aleluia, porque eu creio no poder da palavra. Eu creio no poder que vem do alto, aleluia, Jesus. Glória seja dada a ti. Jesus, Ele é maravilhoso. Jesus, Ele é fiel e poderoso, aleluias. E já foi dito nesta noite, aleluias. Vinde a mim todos, aleluias. Vinde a mim todos, aleluias. É só vir, não importa a maneira que você esteja, aleluias, não importa como você está nesta noite, não importa como está o teu lar, a tua vida, mas venha, dá este passo a Jesus, aleluias, louvado seja Deus, aleluias. Zaqueu ali, ele tinha riquezas, aleluia. Zaqueu, ele tinha ali aquelas trapaças dele para com o povo, aleluia. Mas creio eu que ele ouviu falar de Jesus, creio eu que ele ouviu falar dos prodígios, das maravilhas que só Jesus pode fazer. E ali Zaqueu, ele quis ter um encontro, ele quis procurar por Jesus, ele quis encontrar Jesus, aleluias. Porque ele sabia que somente Jesus poderia salvá-lo, aleluia. Ele sabia que somente Jesus podia mudar a história, louvado seja Deus. Porque muitas das vezes nós nos vemos presos naquilo que nós fazemos, nós nos vemos presos no trabalho, nós nos vemos presos em tudo que é jeito, em tudo que é forma. E não damos ouvido a Jesus, não damos ouvido à voz do Espírito Santo. Mas é necessário romper esta barreira que impede você de buscar pelo Senhor Jesus, que impede você de adentrar neste caminho, aleluias, louvado seja Deus, aleluias. Muitos deixaram tudo,
O Senhor, Ele chamou quem estava trabalhando, quem estava pescando, quem estava apacentando a ovelha. O Senhor, Ele vai chamando, aleluias. Louvado seja Deus. Mas será que você vai deixar, aleluias? Será que você vai romper esta barreira para dar ouvido à voz do Mestre? Zaqueu, ele deu ouvido, porque a hora que o Senhor Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, ele deu ouvido, aleluias. E hoje não é diferente. O Senhor, Ele está te chamando, Ele está te convidando, aleluias. Dá ouvido à voz do Senhor Jesus, aleluias. Louvado seja Deus. Mas se você também não quiser, aleluias, a palavra do Senhor vai nos dizer que nem todos aqueles que disser Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, aleluias. Se você não quiser, eu já tenho Jesus no meu coração. Mas se você não quiser aceitar esse Jesus lindo e maravilhoso, aleluias, não tem problema. Porque Jesus, Ele é educado, aleluia. Ele está aqui te convidando, Ele está aqui te chamando, aleluia. Porque Ele veio foi para buscar e salvar, aleluias. Ele é educado, Ele bate na porta para você abrir e deixar Ele entrar. Ele é totalmente educado, aleluias. Louvado seja Deus. E nem todos aqueles que disser Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Porque muitas das vezes a nossa iniquidade, muitas das vezes aquilo que não é para fazer, você está fazendo, isso vai atrapalhar, aleluias. Louvado seja Deus. E muitos não querem romper essa barreira, muitos não querem dar ouvido à voz do nosso Senhor, aleluias. Louvado seja Deus. Porque não quer renunciar, porque não quer se entregar, aleluia, em espírito e em verdade, não quer mergulhar no oceano do espírito, aleluias. Mas todavia o Senhor, Ele vai te convidar. Jesus, Ele não voltou ainda porque Ele quer que a sua alma seja salva. Ele não voltou ainda porque Ele quer que o seu lar seja salvo, aleluia. Ele quer salvar não somente a mim, aos demais irmãos. Ele quer salvar somente, Ele quer salvar a todos, aleluias. Louvado seja Deus. Porque Ele veio foi para salvar, aleluias. Ele veio para nos salvar das trevas. E Ele veio para nos trazer para esta maravilhosa luz, aleluias. Louvado seja Deus. Porque lâmpada e luz para os nossos pés é a palavra do Senhor, aleluia. E aqui nós temos esses 66 livros que nos fortalece, que nos açoita, que nos corrige, aleluias. Louvado seja Deus. Mas é para o nosso crescimento, é para nos ajudar a perseverar, aleluias. Perseverar no caminho, perseverar na palavra, perseverar na doutrina, aleluias. Não olha nem para a direita nem para a esquerda. Mas eu não vou para a igreja porque a irmã está fazendo assim, aleluias. Vai para a igreja atrás do alvo. O nosso alvo é Jesus, o nosso alvo é o céu, aleluias. E o Senhor, Ele quer te salvar, o Senhor, Ele quer te libertar, aleluias. Você que clama por libertação, aleluias. Muitas pessoas passam, entram por clínica, entram por hospitais atrás de libertação e não conseguem ser libertos. Fica 5, 6 meses e acha que está liberto. Eu vou te ensinar uma coisa nesta noite. O nosso libertador e salvador é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Ele é o único que pode fazer por mim e por você, louvado seja Deus, aleluia. Ele capacita a medicina, é a ciência Ele que multiplicou, aleluia. Mas Ele, aleluia, é libertador. Ele é médico por excelência, aleluias. Ele é o único que pode fazer por mim e por você, aleluias. Então nesta noite, amado ouvinte, fica com esta mensagem, aleluia, da parte do Senhor, porque a mensagem não é minha, ela é de Deus, aleluia. E nós somos porta-voz do Senhor, porque o Senhor, Ele fez e continua fazendo nas nossas vidas. O Senhor, Ele quer mais almas para Ele, aleluias. E nós, ao intermédio dEle, nós vamos fazer na Tua vontade, o Teu querer, aleluia, Jesus, porque Ele é fiel para cumprir. E sabe qual foi a maior promessa, igreja? Eu vou subir, mas eu vou voltar. Sabe qual foi a maior promessa? Aleluias.
foi essa: na casa de meu pai há muitas moradas, louvado seja Deus. E aonde Jesus estiver, se nós permanecermos firmes e fiéis, aleluia, estaremos nós ali juntamente com Ele, aleluias. Creio eu nesta mansão celestial, que ela é linda, maravilhosa, aleluia. Então, se você quer ter esse encontro com Jesus, se você quer, aleluias, adentrar nesta mansão celestial, dá ouvido à voz do Senhor, medita nessas escrituras sagradas, aleluia. Procura uma cobertura espiritual, procure uma igreja, mas examine a palavra de Deus, porque o Senhor, Ele nos disse que haveria um tempo em que viriam falsos profetas, falsos mestres, aleluias, tentando nos enganar, aleluias. Mas a palavra do Senhor nos foi clara: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então medita nessas escrituras sagradas, a qual o Senhor nos deixou. Não dá ouvido a outras fábulas, não dá ouvido a outra doutrina, aleluias. Não dê ouvido a nada que for distorcido desta palavra, aleluias. Porque o Senhor, Ele voltará. O Senhor, Ele voltará, aleluias. E aquele que estiver sendo enganado, aquele que estiver mentindo, distorcendo a palavra do Senhor, Ele vai requerer. Ele vai requerer dessas vidas, aleluias, que têm usado o Evangelho de Cristo para proveito, aleluias. O Evangelho de Cristo, aleluias, é gratuito. Esta palavra, ela é gratuita, aleluias. Então medita na palavra do Senhor e deixa o Senhor adentrar no seu lar nesta noite. Deixa Ele fazer morada no teu coração, aleluias. Louvado seja Deus. Então fica com esta palavra, medita na palavra do Senhor, aleluias. Louvado seja Deus. E procura uma igreja, procura um ministério, aleluias, mas examinando nas escrituras, louvado seja Deus, examinando a palavra do Senhor, aleluias, porque Deus, Ele vai fazer na tua vida, como Ele está fazendo, como Ele faz nas nossas vidas, aleluias. E desde já eu agradeço a oportunidade, graças a esta rádio, aleluias, graças a este programa Só Jesus Salvas, nós temos o privilégio de entrar nos seus lares, entrar nas suas vidas, levando a palavra do Senhor, aleluia. Então fique sempre conectado, ouve a palavra do Senhor e medita, aleluia. Abra a tua Bíblia, você que tem Bíblia em casa, e vai lendo e vai aprendendo com Jesus, aleluias, porque só Jesus salva, louvado seja Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, aleluias. Glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Grande é o Senhor, grande é o teu poder. Prezados ouvintes, Deus de prodígios. olha que lindo, né? A irmã Thalita aqui, cheia do Espírito Santo de Deus, Glória, glória. sendo usada por Deus para abençoar as suas vidas. E ela disse uma coisa aqui, verdadeira, porque se nós pegarmos o capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Mateus, e nós vemos a missão dos 12, como diz o título aqui, a partir do versículo 7, do versículo 5, a palavra de Deus diz assim: Jesus, enviando estes 12, lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Então, meus prezados ouvintes, nós vemos que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós recebemos gratuitamente de Deus. E nós estamos aqui anunciando esse Evangelho bendito gratuitamente. Porque a humanidade, ela precisa ser alcançada pela palavra de Deus. Para que a humanidade possa conhecer a palavra de Deus e o Salvador de todos nós, que é Cristo Jesus, a luz do mundo, o Cordeiro que tira o pecado de todos nós, para que possamos depositar a nossa fé em Cristo Jesus como Filho de Deus, e desta maneira
nós possamos ser transformados em filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. Termos os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E um dia nós vamos para o céu e ali nós estaremos com o nosso Deus para sempre. Prezados ouvintes, eu peço a vocês encarecidamente que fiquem na audição desse programa, porque logo a seguir nós estaremos aqui com o programa Conte o Seu Testemunho. E vocês serão todos abençoados. Fiquem todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que Deus abençoe a todos vocês. Desperta, Brasil, está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que vira todos os dias. Vinde a mim, ó pecador, está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, Ele a todos diz, vinde a mim, ó pecador. Desperta, Brasil, Brasil, desperta, Brasil. A partir de agora, entra no ar o programa oficial da Igreja Pentecostal Torre de Oração. Conte o seu testemunho. Meus irmãos e minhas irmãs, e os nossos estimados ouvintes em geral, nós estamos de volta e agora com o programa Conte o Seu Testemunho. E esse programa ele tem o objetivo de nós estarmos aqui contando aquilo que Deus fez em nossas vidas, para que vocês sejam consolados aí do outro lado, para que a fé de vocês seja aumentada, para que haja edificação e para que vocês acreditem que nós estamos aqui como representantes de Deus com uma missão. Nós estamos aqui como instrumento nas mãos de Deus para abençoar suas vidas, para levar para dentro dos lares de vocês a bênção de Deus, a paz de Deus, o amor de Deus, a salvação que Deus oferta, que Ele oferece, que Ele concede a todos os seres humanos. E nós estamos aqui com essa missão. Nós estamos aqui comissionados por Cristo e estamos aqui com esse objetivo. Parece que eu estou sendo tão repetitivo, mas nós precisamos estar sempre repetindo as coisas que são de Deus mesmo, para que isso fique gravado nos corações das pessoas, porque é uma coisa maravilhosa. Prezados ouvintes, eu sempre digo aqui que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E nós estamos todos aqui na voz passiva, nós estamos recebendo a ação do Espírito Santo de Deus. E Ele está nos enchendo, Ele está usando as nossas bocas, os nossos lábios, para abençoar a vida de todos vocês, para edificar a fé dos meus irmãos, das minhas irmãs e dos ouvintes em geral. Porque se vocês estão ouvindo esse programa, é porque vocês têm fé nesse Deus Todo-Poderoso. E todas as pessoas que se aproximam de Deus, como diz as Escrituras Sagradas,
tem que crer que Ele existe e que Deus, Ele é galardoador de todos aqueles que se aproximam dEle com um coração sincero, crendo que esse Deus existe de fato e que para Ele não existe nenhuma impossibilidade. Deus, Ele pode fazer todas as coisas. E Ele não está com seus ouvidos agravados, fechados, para não ouvir as nossas súplicas, as nossas orações e para dar resposta. E a palavra de Deus diz também que Ele não está com a sua mão encolhida ou mirrada, que não possa ajudar. Deus é poderoso para todas as coisas. Meus prezados ouvintes, eu quero fazer um comentário aqui, referente ao capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, que diz exatamente sobre essas questões. Nós observamos aqui que Pedro e João, eles foram arrastados perante o Sinédrio, a Suprema Corte Judaica, por estarem anunciando o Evangelho, falando de Jesus Cristo como Salvador, e que não há outro que possa salvar a não ser Cristo, porque ele mesmo diz assim, que nós não podemos ir ao Pai, senão mediante Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E o Sinédrio tentou fazer uma censura com esses homens, fechar as bocas deles. Esses homens estavam cegos pelo inimigo, não compreendiam a palavra de Deus, estavam cheios de inveja, de ressentimento em seus corações, porque não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Mas nós sabemos que Ele é o Filho de Deus e o Salvador do mundo, e o único mediador entre Deus e os homens, e não há outra pessoa. Não existe outro nome, quer em cima dos céus, sobre a terra, em cima da terra, ou sob a terra, debaixo da terra, que possa fazer essa mediação entre Deus e os homens e que possa salvar o ser humano. Somente Cristo Jesus pode fazer isso. Então, a Suprema Corte Judaica da época, ou o Sinédrio, eles tentaram censurar esses homens. Mas esses homens deram uma resposta assim, que eles não podiam deixar de falar aquilo que eles ouviram e viram. E nós não podemos fazer isso, meus prezados ouvintes. Por isso que agora, neste momento, nós vamos estar ouvindo o testemunho contado pela nossa irmã Lourdes, e ela vai estar aqui transmitindo para nós aquilo que Deus fez na sua vida, para a nossa edificação, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, cumprimento os irmãos presentes, os amados irmãos que estão nos ouvindo, com a paz do Senhor Jesus, que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí sobre o seu lar, sobre a sua vida. Eu vou estar trazendo o meu testemunho, porque só esse Jesus, Ele faz, Ele opera, Ele cura, é Ele que dá vida, é Ele que tira a vida, e todo o poder está nas mãos desse Deus nos céus e na terra. Só Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o médico, Ele é a solução, Ele é, louvado seja Deus, o advogado, o nosso Salvador de almas. Só esse Deus maravilhoso, só esse Jesus. E a palavra do Senhor ali em Mateus 11, 28, o Senhor Jesus, Ele convida: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso, humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Nós vemos que o intuito de Deus é salvar a nossa alma. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu, antes de conhecer esse Jesus,
louvado seja Deus, ainda ali na minha juventude, na minha mocidade, não conhecia esse Jesus, vivia ali, tinha tudo, né? Não faltava dinheiro, mas não tinha paz, não tinha alegria, ali viciada, né? Cigarro, bebida, louvado seja Deus, e ainda escravizada pelo inimigo das nossas almas, né? Servindo ali, o inimigo das nossas almas ali num centro de macumba. Eu não conhecia o que foi o meu esposo, que hoje o Senhor já recolheu ele, hoje ele está na glória, louvado seja Deus. Eu não conhecia ele não me conhecia, e ele já servia a Deus. Ele era aquele jovem que servia a Deus, só que nós não conhecia, e eu servia o inimigo num centro de macumba. Aí, ele, quando nós conhecemos, aí ele contou, né? A gente chegou ao conhecimento, como que Deus trabalhou. Ele, jovem, servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, depois de um culto ar livre, ele parou embaixo de um abacateiro e ali ficou ali. Chegou aquele jovem e disse para ele: irmão Mauro, a companheira que Deus está preparando para você, ela está num centro de macumba. Aí ele diz: mas irmão, peraí, eu sirvo a Deus. Como que Deus está preparando uma para mim e está no centro de macumba? Que negócio é esse? Irmão, o recado de Deus para você é este. Agora você vai jejuar, você vai orar, Jesus vai alcançar ela lá e vai fazer a obra. Nós vemos, louvado seja Deus, o poder do jejum, o poder da oração. Deus disse, você vai jejuar e orar. Louvado seja Deus. E ele me dizia, né, que ele dobrou, ele já jejuava muito, orava. Ele dobrou o jejum e dobrou a oração. Louvado seja Deus. E Deus começou a agir, porque eu lá naquele centro, Deus fez um reboliço ali naquele lugar, louvado seja Deus. A gente na hora não entende, mas depois a gente entende o trabalhar de Deus. E eu ali, louvado seja Deus, houve aquele reboliço onde que os meus amigos que diziam ser amigos, porque nós não temos amigo, nosso amigo é Jesus. Jesus é o nosso amigo fiel, louvado seja Deus. Aí eles me abandonaram. E ali eu já não tinha com quem sair mais, louvado seja Deus. Irmão, só que eu era uma pessoa muito vaidosa. A gente vê que o Senhor diz na palavra: e conhecereis a verdade vos libertará. Eu era muito vaidosa, tinha muita vaidade, que para mim sair no portão da minha casa, eu tinha que estar maquiada, bem maquiada, de saltos, para mim ir no portão da minha casa. Eu não saía. Ali, quando a gente sempre morou na região de Campinas, e eu andava ali, né, na 13 de maio ali, e aquelas vendedoras ali das lojas perguntavam: você é modelo? Você é modelo? Você é manequim? Irmãos, era uma verdadeira, né, árvore de Natal. Louvado seja Deus. Mas nós vemos que o Senhor Jesus, ele veio para libertar. Ele veio para mudar a história. Ele veio para
salvar. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. E ali, Deus trabalhando. E só a minha mãe, né, com a minha sobrinha pequenininha, elas caminhavam para a igreja. Ali um certo dia, eu em casa tinha bebido o dia inteiro e estava oprimida, cansada mesmo. Aí eu disse para minha mãe, mãe, vai hoje para a igreja? Ela disse, não, eu não vou, mas se você quiser ir, nós vamos. Fomos ali para aquele lugar ali, onde que os irmãos cultuavam a Deus. Pela primeira vez entrei num lugar onde que estavam ali cultuando, adorando a esse Deus maravilhoso. Aí chegando ali, aqueles demônios se manifestavam, eu dei muito trabalho ali para aqueles obreiros, mas louvado seja Deus, ali eles eram homens, mulheres de jejum, de oração, e Deus fez a obra na minha vida. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor, ela vai dizer, né? Achegai-vos a mim, que eu chegarei mais a vós. Aleluia. A gente dá o primeiro passo. Jesus, ele vem ao encontro. Louvado seja Deus ali. Aleluia, Jesus. Depois de um mês ali na casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Cultuando a Deus ali com os irmãos, aprendendo, né, a cultuar a Deus. Eu fui liberta do vício, do cigarro, da bebida. O Senhor me libertou, que eu não podia, depois eu não podia nem sentir o cheiro do cigarro que me embrulhava o estômago. Jesus fez a grande obra na minha vida de libertação. Louvado seja Deus. E nós vemos que no nossos dias de hoje, os jovens, aleluia, não querem esperar no Senhor, para Deus preparar ali a companheira ou companheiro, procuram com o olhão da carne. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. A palavra vai dizer assim que o olho vê, o coração cobiça, mas não vão buscar Deus no jejum, na oração, para que Deus venha a preparar, confirmar. Louvado seja Deus, e ali servindo ao Senhor ali, e ali tinha aquela mulher de Deus, homem de Deus, que estava sempre me incentivando, irmã Lourdes, ora, irmã Lourdes, jejum, irmã Lourdes, vigia que o inimigo está furioso, o inimigo está oferecendo os pratos, e a gente cresceu assim, ali, no jejum, na oração, no jejum, na oração, esperando no Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O nosso Deus, ele não mudou não, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Louvado seja Deus. O povo hoje mudou, não querem mais devotar a Deus no jejum, na oração, não querem perseverar na palavra. O nosso Deus, ele não mudou. E ali, eu, aquela jovem, né, começando a caminhar na presença do Senhor, orando, jejuando, onde Deus preparou ali um grupo de jovens, né, a qual nós saíamos assim a evangelizar, fazer os trabalhos de visita nas ruas, entregando folheto. E pela misericórdia do Senhor, ali Jesus levantou um grupo de jovens, a qual a gente dirigia aquele jovem, né, para a glória de Deus e trabalhando para o Senhor. Foi quando Deus usou uma missionária e disse, irmã Lourdes, Deus, o moço que vai casar com a irmã que Deus está preparando, ele vai falar com você, ó, lá no portão da tua casa. Irmãos, você jovem que está nos ouvindo, louvado seja Deus, descansa, espera, busca no Senhor, louvado seja Deus, porque Deus, ele é fiel para completar a obra, para fazer a obra completa, louvado seja Deus. E ali, irmãos,
para a glória de Deus, ali perseverando no jejum, na oração. Um certo dia Deus confirmou, louvado seja Deus, que a gente assim andando no bairro, eu encontrei aquele moço, e eu nova convertida, encontrei aquele moço, e passamos a conversar, e sempre estava encontrando ali, conversando, ele indo para congregar, louvado seja Deus. Foi quando um dia ele parou no portão da minha casa, conversando comigo, e me pediu em namoro. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E ficamos ali conhecendo, depois noivamos, aí continuamos, aí foi quando Deus, ele mostrou. Irmãos, nosso Deus, ele é tremendo. Deus mostrou certidão de casamento. Deus mostrou uma certidão de casamento. Foi aí onde que falamos de casar e fomos no cartório, marcamos o casamento. Deus, ele é lindo, ele é fiel, ele é maravilhoso, louvado seja Deus. E casamos para a glória do Senhor Jesus e fomos fazer missões. Aí já estavam os dois, né, fazendo as missões para a glória de Deus. E vieram os filhos, louvado seja Deus. E estamos aqui, né? Fazendo a obra do Senhor, louvado seja Deus. Mas vivemos 24 anos juntos, fazendo a obra. Vieram os filhos, louvado seja Deus. Nós vemos que o nosso Deus, ele é fiel. Ele cuida de tudo. Quando ele diz assim, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo ele vai fazer. Conhecemos ali na juventude, casamos, tivemos os filhos. Quando foi para o Senhor recolher o nosso irmão Mauro, louvado seja Deus. Quando foi para casar, o Senhor mostrou o certidão de casamento, cartório, tudo. Fomos lá no cartório, louvado seja Deus. Irmãos, quando o Senhor foi recolher ele, foi para o Senhor recolher, o Senhor preparou, louvado seja Deus, e o Senhor usava vasos para dizer, louvado seja Deus, estava preparando o meu coração, que ia recolher, louvado seja Deus. Certa vez, irmãos, eu assim fazendo uma campanha, buscando ao Senhor, o Senhor disse assim para mim, eu vou recolher, mas eis que eu serei contigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí o Senhor me mostrou uma certidão. O Senhor me mostrou uma certidão e o Senhor disse, óbito. Eu levantei daquela oração e abri a palavra de Deus. Nós vemos que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Eu abri a palavra de Deus lá em Eclesiastes, caiu em Eclesiastes, onde que eu bati o meu olho assim, o Senhor falou comigo. E o pó volta para a terra como era, e o Espírito volta para Deus que o deu. Louvado seja Deus. E o nosso Deus, ele é fiel. Deus recolheu o nosso irmão Mauro, louvado seja Deus, saudoso irmão Mauro. E para a glória de Deus, ele nos cuidou de nós, né? E até aqui esse Deus maravilhoso tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos sustentado. E tá aí os filhos também agora nesta caminhada. Louvado seja Deus, dando continuidade, né? Na obra do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. E é assim que esse Deus maravilhoso faz. Ele cuida. Aleluia. Ele diz na tua palavra que aquele que serve a Ele, né? Os que servem ao Senhor, eles vão desfrutar 100% nesta vida. Aleluia. E lá no céu tem a vida eterna. Então vale a pena nós estar na presença desse Deus.
Nós, aleluia, Jesus, entregar nossa vida, nossos caminhos nas mãos desse Deus, servir esse Deus com amor, com alegria, louvado seja Deus, porque nós só temos a ganhar, né? Glória a Deus. Só temos a ganhar, porque esse Deus, ele é fiel, ele é lindo, ele é tremendo, ele é maravilhoso, louvado seja Deus, que tem nos ajudado, tem nos guardado, tem, louvado seja Deus, aleluia, operado em nossas vidas, quantas coisas que Deus tem feito, curado de enfermidade, louvado seja Deus, quantos livramentos, aleluia, glória a Jesus, nas nossas trajetórias, livramento para os filhos, louvado seja Deus, livramento dos netos, aleluia, glória a Jesus, louvado seja Deus. Nós vemos, glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, glória a Jesus, Deus maravilhoso, santo e fiel, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Quando Deus nos enviou em missões ali para o sul de Minas, onde ficamos lá 5 anos em missões, ali a gente não conhecia ali a cidade, não conhecia ninguém. E o Senhor nos enviou ali para a cidade de Eloy Mendes, no sul de Minas. E a gente residindo aqui no Barão Geraldo, o meu esposo era bem empregado ali, louvado seja Deus. Aí Deus falou para ele, né? Falou com ele que precisava da gente lá nessa cidade. Aí ele conversou com o patrão. Aí o patrão disse: olha, como você é um funcionário muito bom, exemplar, eu vou mandar embora, para você não perder os direitos. Aí os vizinhos falavam assim: mas, moço, o que você vai fazer lá para o sul de Minas, que o salário é tão pequenininho? Aí falamos assim: então vamos buscar a confirmação de Deus em tal lugar, em tal ministério, vamos buscar a confirmação. A gente vê que Deus, ele é fiel, ele não deixa o povo dele enganado nem confundido. Glória. Louvado seja Deus. Aí fomos ali, louvado seja Deus, na hora da palavra. Deus usou ali a pessoa, na hora da palavra. A palavra ela é fiel, é verdadeira, louvado seja Deus. E aquele irmão disse: olha, aqui tem um casal, vem buscar a Deus pela palavra. O casal pode ir, que Deus é na vida do casal. Louvado seja Deus. E ali, irmãos, fomos ali, 5 anos ali em missões ali. Mudamos assim de alguma cidadezinha ali perto, mas fazendo a obra de Deus. E vimos ali muito... O povo de Deus, louvado seja Deus, não é qualquer povo, não. Nós temos um dono, né? O Senhor, ele cuida. Aleluia. Louvado seja Deus. Ali, irmãos, a minha fé acrescentou ali bastante. Porque eu vi Deus, e é o mesmo Deus, ontem, hoje, será eternamente. Aleluia. E ali o meu esposo, ele pregava nas ruas, na praça, aleluia, louvado seja Deus. E uma certa feita, ele pregando na frente da rodoviária, onde que era uma praça muito grande. E ali já tinha um rapaz, sempre se levantava contra as pregações. Aí disse que havia conversado com o prefeito da cidade, para quando ele fosse pregar na praça, era para prender ele. Disse que era para prender ele, tá bom. Ele tá pregando na praça lá, um domingo à tarde, de frente da rodoviária. Aí saiu aquele moço e foi lá e pegou o meu esposo pelo braço.
O prefeito disse que quando você estivesse gritando, era para te prender porque você é louco, você tá louco. Tá bom, levou ele lá na delegacia, irmãos. Na frente ali do escrivão, e o escrivão perguntou, o que acontece então? Esse tá louco? E o prefeito disse que quando estivesse gritando era para prender ele. O escrivão olhou bem pro meu esposo, né? E disse assim, mas se todo louco for assim, deixa o moço pregar. Louvado seja Deus. Esse Deus, ele é tremendo. Ele é fiel. Louvado seja Deus. Irmãos, isso tudo é para nós, para acrescentar a nossa fé, que o nosso Deus, ele não mudou, ele continua. Louvado seja Deus, operando, cuidando do teu povo. Outro testemunho maravilhoso que aconteceu, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer, né? Ai daquele que tocar num dos meus pequenininhos, é como tocar na menina, né? Dos meus olhos, é como tocar na menina dos olhos de Deus. E ali a gente, à tarde, fazendo ar livre, louvado seja Deus. E ali se levantou um moço com um cabo de enxada, né? E aí ele pegou aquele cabo de enxada e colocou num lugar e disse assim, olha, até aqui ele pode vir. Se ele passar daqui, eu vou quebrar ele no pau. E a palavra, o meu esposo ali anunciando a palavra, falando a palavra, louvado seja Deus. O nosso Deus, ele não é brincadeira. Ele diz assim, quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Aquele moço, aí terminou o ar livre, fez o apelo. Isso era num domingo. Quando foi na quinta-feira, esse moço havia sumido, encontraram ele num rio boiando. Acho que foi pescar, caiu no rio, perdeu a vida e foi embora sem salvação, né? Porque se levantou, não aceitou a palavra, louvado seja Deus. Esse Deus, ele é tremendo, ele é fiel. E você que está nos ouvindo, louvado seja Deus, aleluia, é o mesmo Deus. Ele continua a chamar, vinde a mim. Você que está aí cansado, está cansado de sofrer. Está cansado, aleluia, Jesus, o seu filho talvez está aí no vício, na droga. Você está convidado a aceitar esse Jesus como seu único salvador da tua alma. Louvado seja Deus, que ele é o mesmo, ele quer trazer a paz, ele quer trazer, aleluia, alegria, união na família. Louvado seja Deus, porque ele não mudou, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a solução, ele é o advogado. Você talvez aí com essa causa arquivada, parada, entrega nas mãos desse Deus maravilhoso, que tudo esse Deus vai fazer. Louvado seja Deus, aleluia. E eu me alegro, louvado seja Deus, estar na presença desse Jesus maravilhoso. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. E a minha maior alegria é de ver as promessas do Senhor cumprindo. Louvado seja Deus na minha vida, na minha família, que quando, irmãos, a gente ali nas missões ali para o sul de Minas, meus filhos eram todos, assim, todos não, tinha alguns, né, que já era nascido, e a gente para lá e para cá fazendo missões com essas crianças, pagando aluguel. E muitas das vezes a nossa carne é fraca, né? A gente se abate. E eu chorava muito porque as crianças tudo pequeno e paga aluguel para lá e vai para cá. Aí o Senhor dizia assim, usava os vasos, irmãos, coisa linda. E dizia, filha, eu vou precisar muito de ti.
E do seu lar vai sair varão, e varão valoroso. E para glória de Deus, louvado seja Deus, eu vejo as promessas do Senhor se cumprindo. Tá aí, né, umas bênçãos de Deus, para glória de Deus, louva, prega, faz a obra, louvado seja Deus, porque esse Deus, ele é fiel e ele cuida, louvado seja Deus de nós. E eu já agradeço a minha oportunidade, louvado seja Deus, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoa você, querido amigo ouvinte, louvado seja Deus dessa programação. Fica aí que logo mais vamos estar orando a favor do seu lar, a favor da tua família. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Prezados ouvintes, fiquem todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E logo mais nós estaremos aqui com o programa Vamos Falar com Deus. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, desde conosco sempre. Portas abertas, expor todo mundo, crentes em Cristo, sempre avante andai, e na peleja unindo as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, desde conosco sempre. Oh, vinde a minha voz divina chama, vinde clamar em nome de Jesus, por nos salvar da maldição eterna, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, desde conosco sempre. Oh, Deus, apressa o glorioso dia em que os redimidos todos se unirão, e em coro santo, excelso, jubiloso, por toda sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, desde conosco sempre. A partir de agora, entra no ar o programa oficial da Igreja Pentecostal Torre de Oração. Vamos falar com Deus. Prezados ouvintes, graças ao bom Deus Todo-Poderoso, nós estamos de volta. E agora nós estamos aqui com o programa Vamos Falar com Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, e os nossos estimados ouvintes em geral, eu sempre tenho por hábito aqui de ler um versículo muito importante que ele diz respeito às nossas orações e às nossas súplicas que nós fazemos ao nosso Deus Todo-Poderoso, e isso em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o único Salvador. Nós sabemos que não há outro. E esses versículos, eles tratam especificamente da importância das nossas orações. O quanto é importante
nós estarmos com os nossos joelhos prostrados diante de Deus e entregando ao nosso Deus as nossas ansiedades, as nossas preocupações, as nossas dificuldades, as barreiras que surgem no nosso caminho, porque nós sabemos que só conseguimos vencer com a ajuda desse Deus Todo-Poderoso. E quando nós não recusamos a ajuda desse Deus, com a ajuda dele, nós superamos todos os obstáculos. Porque para nós, com as nossas forças, as coisas são impossíveis, sim. Nós não conseguimos vencer de nós mesmos. Algumas coisas nós podemos até ter vitória, mas nós sabemos que existem coisas que são impossíveis para nós, mas para o nosso Deus não é. E nós nos aproximamos de Deus, nós recebemos as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, a força que nós necessitamos. E isso nós fazemos por meio das nossas orações. Então, meus irmãos, minhas irmãs, e os nossos estimados ouvintes em geral, peguem as suas Bíblias aí e acompanhem comigo, para que vocês estejam se certificando da importância das nossas orações. O quão elas são importantes, e nós só conseguimos nos aproximar de Deus por meio das nossas orações. Então, meus prezados ouvintes, isso está registrado no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, os versículos é o 36 e o 37, que diz assim: E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Meus irmãos e minhas irmãs, e os estimados ouvintes em geral, vocês acabaram de acompanhar comigo aqui esse relato que fala sobre essa senhora, essa serva de Deus, essa mulher piedosa, temente a Deus. E essa mulher, ela servia a Deus, ela prestava a sua adoração a Deus, o seu serviço a Deus, por meio dos jejuns e das orações, intercedendo pelos seus familiares, pela nação de Israel, pela liderança de Israel, ela intercedendo pelo povo de Israel. E hoje conosco aqui não é diferente. Nós estamos aqui com esse momento, com esse programa, Vamos Falar com Deus, para interceder pelas nossas próprias vidas e interceder por vocês, para que Deus abençoe a vida de vocês, para que Deus dê vitória a vocês, para que haja libertação das almas, das gaiolas e das algemas espirituais malignas. Porque Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele veio para anular todas as obras do diabo, para desfazê-las. E Ele tem poder para isso, Ele é todo-poderoso. E Ele desfez mesmo essas obras de Satanás, que é o inimigo da humanidade e o inimigo de Deus. É aquele que se opõe às coisas espirituais, que se opõe ao Deus Todo-Poderoso e aos seus servos. Mas nós sabemos que esse inimigo, ele já está derrotado, porque Cristo, com o seu sacrifício ali na cruz, no Monte Calvário, aniquilou as obras do diabo e reconciliou o homem com o Deus Todo-Poderoso. Porque a palavra de Deus diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus, pelo seu sacrifício, Ele nos reconcilia novamente. Ele restitui, dá de volta essa amizade que foi perdida com Deus Todo-Poderoso. Então, o seu sacrifício possibilita isso ao homem. Prezados ouvintes, vamos orar nesse instante, porque as orações são muito importantes. E vamos entregar nossas ansiedades, as nossas preocupações,
as nossas dificuldades nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E isso por meio de Jesus Cristo, porque em nós não existe mérito algum. Os méritos são de Cristo, e quem nos capacita é Ele. Então, a partir de agora, você que pode ficar de joelhos, fique. Você que não pode ficar de joelhos, fique sentado. Você que não pode ficar sentado, fique deitado mesmo. Mas fale com Deus. Nos acompanhe aqui. Que Deus vai ouvir as suas orações. E você vai obter resposta e vai obter a vitória que você tanto necessita dela. Isso em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, papai, nesse instante, nós recorremos ao Senhor por meio das nossas súplicas e das nossas orações, Senhor. Nós estamos aqui clamando, Senhor Deus, por nós mesmos, Senhor, para que o Senhor nos ajude, estenda as tuas mãos para nós e nos ajude a vencer, Senhor, a triunfar. Nos encha, Senhor Deus, de poder, de graça, de sabedoria, de revestimento celestial, Senhor. Porque sem a tua ajuda, Deus Todo-Poderoso, nós não vamos avante, nós não conseguimos prosseguir, Senhor. Nós paramos em meio ao caminho, ó Deus Todo-Poderoso. E isso nós reconhecemos, Senhor Deus, para expulsar os demônios, ajuda a irmã Lourdes, para curar as enfermidades, Senhor Deus, a Thalita, para, Senhor, a minha esposa, ajuda os ouvintes, Senhor, vai dando forças, vai dando graça para ele, vai capacitando cada vez mais, Senhor, vai revestindo os teus filhos com o poder do céu, vai dando a ele, Senhor, autoridade, Senhor, poder dos céus, graça, sabedoria, unção divina, Senhor, porque, papai, nós estamos aqui clamando ao único Deus verdadeiro, ao Criador dos céus e da terra, ó Senhor, ó Deus que é misericordioso, que é bondoso e que ouve as nossas orações e as nossas súplicas e que responde, ó Deus Todo-Poderoso, tenhas compaixão de nós, nos ajuda a vencer, ajuda, Senhor Deus, os prezados ouvintes, vai, Senhor Deus, dê forças, ó meu Pai, nós não conhecemos as necessidades que tem os estimados ouvintes, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é bom, nada está oculto aos teus olhos, ó Deus Todo-Poderoso, para o Senhor, papai, nada é impossível, o Senhor se compadece, o Senhor é misericordioso, alcança agora, ó Deus bendito, vai alcançando a todos os ouvintes desta programação, vai curando, vai libertando, vai transformando, vai dando vigor, Senhor, que eles precisam. Quantas pessoas, meu Deus, chorando, entristecidas, papai, feridas, machucadas, meu Deus, ó Senhor, vai passando bálsamo, vai dando consolo, ó Senhor Deus, tenhas misericórdia dessas vidas, dessas almas, Senhor, ajuda, porque, meu Pai, amado e justo, elas estão confiando no Senhor, elas estão, papai, clamando a Ti, elas depositaram fé, Senhor, conhece o levantar, Deus bendito, ajuda da cura, da libertação deste filho, desta filha, meu Deus, que até este momento, papai, tem sido motivo de tristeza, de infelicidade para este pai, para esta mãe, para esta família. Deus, entra com teu poder, ó Espírito Santo de Deus, vai alcançando, meu Deus, este jovem, esta jovem, Senhor, vai libertando, Pai, das drogas, da bebedice, da prostituição, Senhor, ó meu Pai, liberta, porque o teu filho, Jesus Cristo, ele veio para libertar as almas, para reconciliar com o Senhor novamente. Oh, meu
Pai, tenhas misericórdia quando os teus filhos, papai, estão desanimados, não tem forças mais, papai, para prosseguirem, para ir avante, Senhor. Oh, papai, tiveram decepções, meu Deus, oh, Senhor, mas o Senhor, papai, é o Deus que dá vigor, que dá forças, que restabelece novamente a força do vigor, papai. Senhor Deus, abençoa os teus filhos, abençoa o teu povo, vai revestindo, meu Deus, temos uma chamada de Deus, vai dando o poder dos céus, vai concedendo dons espirituais, meu Pai, graças, sabedoria, unção divina, poder dos céus, porque para o Senhor nada é impossível, ó Deus bendito, tenhas misericórdia de nós, Senhor Deus, vai libertando, papai, esta vida, esta alma, Senhor, que já perdeu, papai, a esperança, horas e viver, Senhor, colocou em seu coração, papai, que ela não tem valor, que a única coisa que lhe resta, a única saída é que ela retire a sua vida, meu Deus e meu Pai, ó Senhor, quebra esse jogo maligno, esta opressão maligna, vai pondo por terra nesse instante, ó Deus bendito, não deixes, papai, que Satanás, ó meu Pai, consiga destruir, papai, esta vida, esta alma, mas liberta, vai libertando, Senhor, essas pessoas que estão oprimidas pelo maligno, ó Senhor, essas almas que estão violadas, algemadas, Senhor, espiritualmente pelo diabo, liberta, meu Deus, liberta, por terra este jugo maligno, essas cadeias, esses grilhões, Senhor, oh meu Pai, visita os presídios, liberta, Senhor, liberta essas almas, meu Deus, vai libertando daquela vida, meu Senhor, Senhor, oh meu Pai, transforma essas vidas, traz para a tua presença, Senhor, concede dons espirituais, oh meu Pai, porque para ti nada é impossível, o Senhor pode tudo, oh Deus Todo-Poderoso, nós aqui, Senhor, como representantes de ti, Pai, como instrumentos das tuas mãos, para abençoar, Senhor, as pessoas, meu Pai, tenhas misericórdia, guarda de acidente, envia trabalhadores, trabalhadoras, igual tua seara, meu Deus, pois a seara, ela é muito grande, ó Deus querido, os trabalhadores são poucos, mas nós estamos orando ao dono da seara, ó Senhor, envia trabalhadores, trabalhadoras, capacita, meu Deus, dá forças, dá graça, Senhor Deus, dá sabedoria, dá poder dos céus, dá unção divina, ó Senhor, e usa nas tuas mãos, usa os teus filhos, usa as tuas filhas, Senhor, enche com teu Santo Espírito, a autoridade, ajuda, meu Deus, a igreja pentecostal, torre de oração, Senhor Deus, vai arrancando os obstáculos malignos, Senhor, vai pondo por terra as barreiras, vai abençoando, ó Deus bendito, os impedimentos, faz crescer, meu Deus, esta igreja, no Brasil, no mundo, em Sumaré, pelos bairros de Sumaré, Senhor, faz crescer, meu Deus, faz crescer, Senhor, Deus bendito, tenhas compaixão de todos nós, ó Senhor, nos ajuda os teus filhos, as tuas filhas, espalhados, meu Pai, por essa terra, fazendo a tua obra, Senhor, sendo maltratados, incompreendidos, Senhor, Deus, vai dando forças, vai dando graça, Senhor, vai encher o teu Santo Espírito, não deixes, meu Pai, eles desanimarem, ó Deus querido, não deixes mesmo, Senhor, não deixes, Pai, mas tenhas misericórdia, meu Senhor, mas através da oração, Senhor Deus, Papai,
esta mãe, Senhor, está clamando, que está nesta causa, Senhor, da justiça, meu Pai, da vitória, Deus bendito, da justiça, meu Pai, porque o Senhor é justo, Deus Todo-Poderoso, as nossas causas, Senhor, para aquela mulher que foi com ele, e aquela criança, nós entregamos nas suas mãos, e compadeça de nós, da vitória, nos ajuda a vencer, tenhas compaixão, meu Pai, sem ti, Senhor, sem a tua ajuda, nós não conseguimos vencer, nos ajuda a vencer, Senhor, tenhas compaixão de nós, tenhas misericórdia, Senhor, Ó Deus, mandei uma piedade de nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, os seus ó Deus bendito, e socorre, Senhor, a tua igreja, socorre os teus filhos, ajuda a vencer a dos pastores, não deixe, Senhor Deus, eles desanimarem, dá forças, dá graça, dá unção para eles, Deus, tenhas compaixão, enfrentemos obstáculos, meu Deus, ajuda mesmo, Pai, ajuda, vai fortalecendo, oh meu Deus, tenhas piedade, Senhor, tenhas misericórdia, abençoa, papai, o meu filho, a minha esposa, oh Senhor, meu pai, minha mãe, meus irmãos, Senhor, Deus, salva, transforma, oh Senhor, quebra o jugo maligno, vai libertando, meu Pai, porque é digna de impossível, Evangelho, Senhor Deus, tenhas misericórdia, dá-nos autoridade, dá-nos poder, oh Senhor, nós precisamos, papai, abençoa também as autoridades do meu país, desde a menor até a maior, Senhor, salva as autoridades, Senhor, traz para a tua presença, porque o Senhor tem poder, para ti, meu Pai, nada é impossível, abençoa esta rádio, Senhor, faz crescer a audiência, abençoa o técnico de som, o diretor, o dono dessa rádio, oh meu Deus, abençoando cada um dessas pessoas, faz crescer a audiência, porque aqui nós estamos, não é preocupado com placa de igreja, mas Senhor, com aqueles que servem a ti em espírito e em verdade, porque no céu não entrará placa, mas entrará aquele que é santo para reinar dons espirituais, Senhor, poder do céu, graça, sabedoria, unção, Senhor, oh papai, tenhas piedade de cada um, Deus, nos ajuda a vencer, oh Senhor, nos enche mesmo, Pai, oh Senhor Deus, é que eu te peço, Senhor Deus, e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém. Em nome de Jesus Cristo, também eu quero orar para o Toninho, o técnico de som, que está aqui em nosso lado, se com ele, se com a sua família, toda a sua parentela, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Prezados ouvintes, Aleluia. eu desejo que vocês todos fiquem com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Aleluia.